Boa noite, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente do PSD, Gilberto Kassab, nessa largada aí das eleições, esse aquecimento para a campanha que começa para valer em julho oficialmente, né? Porque, na verdade, a campanha já começou, já temos inclusive temas que os candidatos, os pré-candidatos estão debatendo aí pela imprensa, pelas redes sociais, enfim, os temas já começaram a rodar o Brasil. A gente viu aí esses últimos dias, presidente, todo mundo discutindo a questão da Petrobras, né? O próprio PT botou esse assunto em pauta, o governo começou lá atrás com o preço dos combustíveis, né? Começou a subir demais, a população começou a reclamar e com razão, tem que reclamar mesmo, porque o imposto que é cobrado nos combustíveis está lá em cima. Aí o presidente Jair Bolsonaro foi lá e quis trocar o presidente da Petrobras. Pelo jeito, essa operação deu muito certo, porque os dois indicados aí, Adriano Pires e Rodolfo Landim, que ia para o Conselho de Administração, os dois acabaram desistindo por causa das denúncias de conflito de interesses. E agora o governo está aí sem saber o que fazer, quem indica, quem leva, quem vai, quer adiar a audiência, ou melhor, a reunião do Conselho de Administração, já marcado para a semana que vem. Esse tema, ele vai ser preponderante na campanha, ou o senhor acha que vem aí essa questão mesmo da pandemia e da economia, da inflação, que começa a pesar muito no bolso do brasileiro? Vai ser muito importante, Denise. Esse tema, ele deixa claro que o governo não está preparado para enfrentar uma política de preços da Petrobras. O governo está perdidinho, essa é a verdade. E o governo, ele não está conseguindo encontrar um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Preservar a Petrobras? Não adianta, tem que preservar, tem uma legislação internacional. E encontrar uma maneira de diminuir o preço do combustível. Não é possível que ele não encontre esse caminho. Então, o Bolsonaro, que não tem preparo, ele entra em parafuso, não é? E fica aí cada dia soltando uma pérola, não é? Soltando nomes para assumir a Petrobras. Isso aí é muito ruim, até porque o problema da Petrobras não é o presidente. O presidente Lula é um excelente presidente, uma pessoa, um bom gestor, não é? Se quem entrar no lugar dele agir diferente no que diz respeito à política interna da Petrobras, vai quebrar a cara. E o governo, seja o presidente da República, seja o ministro da Fazenda, não consegue encontrar uma solução dentro do governo para baixar o preço dos combustíveis. Essa é a verdade, é simples assim. Agora, o senhor fala de um possível despreparo do presidente, mas, na verdade, é uma legislação rígida, né? Da Petrobras. Sim, estatais, a lei das estatais está muito rígida, né? Está difícil de definir o nome de diretor e de presidente. Mas, assim, o senhor acha que é possível controlar preços? Não, não é controlar preço. Ter uma política pública que traga um equilíbrio nos preços, não é? Que significa você ter uma harmonia nos aumentos, uma coisa mais... Especialmente em relação aos impostos. É, em relação a tudo. Você... É prioridade ou não é? Eu acho que é. O combustível diz respeito a tudo. A vida do cidadão, a vida do professor, do médico, a vida do microempreendedor, a vida do produtor rural. Eu estava numa reunião grande outro dia, faz 2 semanas, e tinha lá um dos principais produtores rurais do Brasil, os 3 principais. Ele reclamando do diesel na hora que os funcionários dele abastecem as caminhonetes. Reclamando assim, que não dá mais, que está um absurdo. E eu senti sinceridade. Mas é porque a política de preços, ela tem que ser definida pela Petrobras, que tem acordos internacionais. Mas o governo pode atuar preservando as políticas da Petrobras para criar um fundo, para atenuar, para criar um reajuste de tempos em tempos. Isso aí colocou fogo na história de privatizar a Petrobras. Não dá, mas isso aí... O senhor acha que tem que ser privatizado? O senhor defende a privatização? Ainda não. O Brasil não está preparado para ter a Petrobras privatizada. Mas se eu acho que hoje... Por que o senhor acha que não? Se eu disser para o senhor que a Petrobras já está privatizada? Não, ela não tem monopólio. O que alguns acusam é que ela está nas mãos, não é? De regras, de regras da iniciativa privada. E de alguns que têm interesse porque são acionistas, né, que são beneficiados. E que tem regras e que tem leis. E tem que ter regras e leis, até porque é uma SA. Mas eu acho que não está preparada, não. Eu acho que no momento que precisa que os preços tenham previsibilidade. Não é possível, seja para escoamento de produção, seja para o cidadão comum.
Tem que ter previsibilidade. Que influencia em tudo, né? Em tudo. Por isso que indexa. Sabe? Se é prioridade, vamos arrumar o recurso. O recurso aparece. E as outras estatais? O senhor vê problema só na gestão da Petrobras? O senhor acha que tem problema na gestão da Petrobras? Hoje eu não tenho informação nenhuma. No passado teve, todos sabem. Pois é. Hoje eu não tenho, não. Hoje eu acho que não tem, não. E as outras estatais? Eu defendo um Correios. Estado... Os Correios já não conseguiu privatizar, já ficou próximo governo. Aliás, esse governo não conseguiu privatizar nada. Disse que ia privatizar tudo, não é? Eles fizeram a capitalização da Eletrobras para Que é preparar importante, já vai ter um essa leilão. Mas privatização. acabou o governo e não veio. O Congresso trabalhou contra, né? Muito contra. Os políticos do Norte e Nordeste. Eu tenho muita desconfiança em relação a essa política do governo, porque a impressão é que o governo não quis privatizar. Não privatizou nada. Não, na verdade, o culpa é governo dos só evitou a militares? privatização dos bancos, né? Só segurou Caixa, Banco do Brasil, Casa da Moeda A também. própria Petrobras, o governo segurou. Não pôde, houve uma dificuldade que o Congresso, o Supremo definiu que o Congresso tem que legislar sobre a privatização. Eu acho que o Supremo avançou nisso, né? Deixou claro que o Congresso tem esse poder, mas o governo, com as armas que tem no Congresso, com o orçamento impositivo, com esse orçamento secreto, se quisesse, ele teria avançado, teria privatizado muita coisa. E não fez nada. Agora, o senhor acha que, além dessa questão da Petrobras, quais são os outros temas que prometem tomar conta da eleição deste ano? Inflação. Inflação, Porque né? a inflação, ela já não é irrisória e ela é muito expressiva na classe C, D e E. É aquele cidadão que tem o seu recurso para comprar carne, tomate, feijão. Carne já nem consegue comprar mais. Então, né? a gasolina do seu carro. Estou lembrando que chamava era caristia, né? Caristia voltou. É o que aquela famosa Vai. observação, né? Que as pessoas estão trocando a carne pelo ovo. E é verdade. Mas Agora, a inflação será o grande tema. Pois é, aí, Economia. aí entra toda a história da percepção da economia, né? De como eu estou, se eu estou melhor ou pior. Mas toda a mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que é muito transparente nas mensagens, é apontando causas, motivos de cada um desses processos. Mas as pessoas estão vivendo pior hoje. Vamos ser claros, do que há 15 anos atrás. O presidente Jair Bolsonaro tem razão quando ele bate no peito e diz: estamos há 3 anos sem corrupção? Olha, eu não vou ser injusto de fazer acusações, mas nos últimos tempos tem vindo a público diversas suspeições, não é, que estão sendo apuradas. Então, eu, se fosse ele, tomaria um pouco de cuidado, que quando trinca o cristal, depois ele vai ter dificuldade. E eu não estou falando que a culpa é dele, mas hoje tem suposições muito bem embasadas que não é um governo tão limpo assim. Mas aí vai ficar aquela coisa do chumbo trocado, né? Porque também há várias denúncias sobre o PT e as administrações petistas. Mas é melhor Como é que vai ficar? Essa briga vai empatar, o senhor acha? É melhor do que ficar de um lado só, né? Só o PT é batido. Mas a diferença do governo Como é que foi em 2018, por exemplo? o governo atual, ele não loteou a esplanada, né? E ele manda investigar quando há caso de corrupção. Nesse caso recente aí dos ônibus e das verbas do Ministério da Educação, ele determinou a investigação através da controladoria e mandou para a Polícia Federal. Eu tenho impressão, eu sempre digo, corrupção tem. Os lobos estão aqui correndo em círculo para alimentar a matilha. Corrupção é igual unha, você tem que cortar sempre porque cresce, né? Mas eu não vejo assim, a percepção de corrupção no governo, ou mesmo troca, não. Hoje o governo tem que tomar cuidado porque as denúncias estão se avolumando. Eu discordo um pouco de você. O governo tomaria cuidado para bater no peito, porque teve evidências. Aí o Estadão trouxe denúncias fundamentadas, não é? Com volumes altos. Os prefeitos, inclusive, denunciaram. Os prefeitos, né, com gravações, né, dando nome aos bois, né? Quem que pediu propina, quem não pediu. Eu, se fosse o governo, tomaria cuidado. Ninguém está acusando o governo. De repente não tem... O presidente Bolsonaro não tem nenhuma vinculação, mas é o governo dele. O episódio das rachadinhas lá daquela questão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, isso está superado na sua avaliação? Isso não vai ser tema da campanha? Eu acho que está sendo apurado, né? As coisas vão se avolumando, os problemas da pandemia, né?
que foi ficando um pouco de lado. Mas E a pandemia? Na campanha deve voltar, acho que sim. E a pandemia? Porque a gente vê aí o candidato do PSDB, João Dória, vai apostar muito nisso, até para dizer, olha, eu fui o primeiro que trouxe a vacina. Inclusive aquela enfermeira, que foi a primeira que ele vacinou lá atrás, né, em janeiro de 2020, ela vai ser, inclusive, candidata em São Paulo. Como é que o senhor vê a pandemia nessa campanha de 2022? Eu acho que ambos, o Bolsonaro e o Dória, perderam muito com a pandemia. Por que o senhor O Bolsonaro acha que o Dória pelo negacionismo. Chocou, né, as pessoas, né? A ausência de máscara, as manifestações frias dele, né? A falta de solidariedade. Mas hoje a gente vê que ele tinha razão em várias coisas, né? Fechar essa história, eu acho que foi um erro da humanidade essa história de trancar tudo. Sim, mas ele pecou pela ausência de solidariedade. Não estou dizendo que ele não acertou em algumas coisas. O senhor falou que o Dória E também o Dória pelo perde. exibicionismo. Você se coloque no lugar de uma mãe que perdeu um filho. Ela está lá no sofá com o marido. Parece um dia lá, João Dória, 2 horas. Dia seguinte, João Dória, 2 horas. Vincula, né? Mostrando a vacina como se fosse pasta de dente, né? Causa indignação. E ele não precisava fazer isso, porque ele fez uma boa gestão da pandemia, mas se perdeu na comunicação. O senhor já trabalhou ali? O remédio foi exagerado foi demais. over. O senhor já foi aliado com ele, já trabalhou junto com ele lá no governo, né? Onde que ele errou? Era uma grande promessa, não era? Uma grande promessa, uma experiência que todo mundo olhava com curiosidade. Errou na comunicação. Saber onde estava, como seria um empresário administrativo. Errou na comunicação. Foi muito exagerado na sua avaliação? Foi. É uma superexposição que cansou. Você sabe, Denise, quase 700 mil pessoas morreram. Cada pessoa, quando morre, ela abate diretamente 100 pessoas. Fora esses superstars, né, celebridade. Aí eu vou falecer, minha família, meus vizinhos, amigos de infância, colegas de trabalho. Com todos nós é assim. Então, 700 mil mortos, vezes 100 pessoas, dá 70 milhões de pessoas que perderam um ente muito próximo. Se coloca na posição dessas pessoas, vendo lá o Dória 1 dia, 2 dias, 3 dias, fica claro que está querendo tirar proveito da tragédia. O senhor acha que ele vai ser candidato à presidência? Sim. Teve à presidência? Acho que sim. Ele vai contra tudo? Ele é muito determinado, né? Muito resiliente, também, né? Ele... Acho que sim, não estou torcendo nem contra nem a favor, porque meu partido tem outro rumo. Mas eu acho que sim. Ele venceu as prévias, sendo que quem propôs as prévias naquela época lá atrás foi o Aécio, que propôs as prévias, determinou as regras, crente que o Eduardo Leite ia vencer aquelas prévias. E não, na hora do resultado, não foi o que o Aécio Neves esperava. Né? E tivemos aí agora essa tentativa do PSDB não, mas do grupo ligado a Aécio Neves, tentar colocar Eduardo Leite como candidato. O senhor acha que isso implica que vai ter essa disputa lá Denise, na convenção? Ou Dória até lá já conquistou? Se eu evito até falar pelo meu partido, que eu sou líder, não sou dono, imagina eu falar pelo PSDB, é um partido tão complicado. Pelo amor de Deus, me tira dessa. Me inclua fora disso. Mas o senhor é de São Paulo, o senhor conhece muito bem como o Dória Eu posso trabalha. lhe afirmar, nesses anos de vida pública, que eu cheguei a uma conclusão. Tucano é um bicho complicado. O Luiz Eduardo Magalhães costumava dizer, me inclua fora disso. Me inclua fora dessa. Sobre gestão, houve assim, a aprovação da reforma da Previdência, que eu acho que foi um ponto importante, né? E houve esse empoderamento do Congresso Nacional nesses 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E houve essa divergência ali com o Supremo Tribunal Federal, que está mandando no país, né? Como é que o senhor viu esse movimento brusco da política? Porque mudou o jeito de fazer política. Bom, primeiro, a reforma da Previdência, ela precisa ser majoritariamente creditada ao Michel Temer, né? Ele deixou a bola na marca do pênalti. Deixou tudo pronto, né? Então, não é bem assim. Não fez Bolsonaro... por causa daquela confusão lá de 17 de maio. Bolsonaro teve seus méritos? Lógico que teve, ele era o governo, podia atrapalhar, mas ele não trabalhou para aprovar, não. Uhum. E essa briga com o Supremo, quer entrar nessa ou me inclua fora disso? Pelo amor de Deus. Muito bem. Olha, uma conversa aberta aqui, a característica do nosso programa aqui é esse mesmo, falar sobre tudo, né? Uma mesa aberta e respeitar a fala do convidado
E, neste caso, um convidado que entende muito de política, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Deputado, ministro, prefeito, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. E eu que agradeço a você, a Denise, a você que nos acompanha, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aprendendo com vocês e discutindo um pouco do Brasil, né, entre nós e com você que nos acompanha. Muito bem, tem que prestar atenção, né? As eleições serão em outubro. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Kassab. É um prazer sempre recebê-lo. E olha, Zé Maria, para você que está nos assistindo também, ele é chamado o maior CEO de partidos do Brasil. Eu já ouvi isso de várias pessoas, sabia? Muito obrigada pela sua presença aqui. Vou começar a cobrar salário do meu partido. Pode cobrar. E para você que esteve aqui com a gente, boa noite. Obrigada. Pois é, e esse é um momento importante, como disse o presidente nacional do PSD, né? Agora as regras e as armas estão claras e definidas. Ninguém mais pode mudar de partido. Quem mudar não pode ser candidato, nem domicílio eleitoral também. Então, estão ali já colocados os partidos políticos e é daí que nascem os candidatos e que vai nascer também a próxima gestão do partido. Eu agradeço a todos, espero que tenhamos mostrado aqui detalhes da política e de como se conversa em política em Brasília. E muito boa noite e continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.